Vantagens. Quem diria que o personagem mais odiado pelo seu próprio criador teria vantagens funcionais? Estamos falando de um humano específico, Subaru Natsuki. Já vimos aqui o limite da sua imortalidade e as suas fraquezas visíveis, mas não vimos ainda as suas vantagens. E por mais que Tapei faça de tudo para limitar o seu potencial em um campo de batalha, ele não deixaria o personagem inutilizável ainda assim. Por isso, aqui estamos mais uma vez falando de um novo tópico, e a pergunta é: quais são as vantagens de Subaru Natsuki e seus reais poderes? Mas antes de entrar nos poderes e suas autoridades, vamos falar um pouco das suas outras qualidades. Mentalidade. No último vídeo sobre as fraquezas, sabemos muito bem que a mente de Subaru é a parte mais viável para derrotá-lo, mas não quer dizer que seja mais fácil. Primeiro que Subaru possui um tipo de força bem específica, que vamos abordar mais depois, o que faz com que ele seja capaz de sofrer com dores incomparáveis e mesmo assim não se render ou cair na loucura, como foi desde a sua superação da dor do grande coelho que o devorou vivo por inteiro. E uma curiosidade sobre essa parte, no anime foi deixado muito mais leve, pois na web novel foi descrito que os coelhos entraram pro seu ânus e o devorou por dentro, até que saia para fora rasgando sua pele, carne e ossos. Sim, é uma visão terrível. E até mesmo no arco 7, quando vimos o velho Orbalt, o ex-general divino do reino de Volaggia, jogou as suas bombas em direção a Subaru, que ficou preso em um loop de mortes que ultrapassavam 60 vezes, e mesmo assim, ele não perdeu sua sanidade. É claro que aquilo desgastou sua mente, mas ainda assim não o levou à loucura. Então sim, meus amigos, se vocês querem acabar com Subaru, vai ter que ser pela mente, mas nem de longe será uma tarefa fácil. Então vamos tratar agora da sua força específica, que seria a força de vontade. Muitos de vocês sabem que a força de vontade não é o suficiente para resolver as coisas, mas no caso de Subaru, ele tem a habilidade que garante que ele consiga usar isso ao seu favor. Sua perseverança é tão insana que ele morreria milhões e milhões de vezes antes mesmo de desistir de lutar por algo, até porque ele é bastante teimoso, como vimos em suas fraquezas, e ele não luta por si mesmo, mas aprendeu a se valorizar com o tempo como cavaleiro e também como promessa sátila, e por isso se tornou confiante o suficiente para ultrapassar suas próprias barreiras. Perseverança e desenvolvimento. Subaru sempre vai superar suas fraquezas e melhorar como pessoa, além de, claro, desenvolver aprendizados úteis para batalhas, como por exemplo, melhorar sua agilidade com treinos e aprender a utilizar seu chicote mais precisamente e sair de situações mais urgentes de modo mais rápido. Usuário mágico. Subaru era capaz de usar magia de sombras antes do seu portão desabar, embora ele ainda seja capaz de utilizá-lo até certo ponto com a ajuda de Beatrice, usando-se como portão. Mais tarde, ele propõe 3 magias de sombras que ele só pode usar com Beatrice. Das 3 mágicas, a terceira ainda está incompleta e cada magia pode ser usada apenas uma vez por dia. Vamos falar então da sua magia mais conhecida, Shamaki, que permite que Subaru prenda seu oponente em uma área de escuridão que confunde seus sentidos, como era a única magia que ele poderia soltar antes mesmo do seu portão desabar. Ele a usou várias vezes e até se apegou a ele, chamando casualmente e carinhosamente de Shamaki-san. Afinidade espiritual. Subaru tem um presente inato raro para formar contratos com espíritos, e isso é de sua naturalidade, o considerando como cavaleiro espiritual. Usuário espiritual. Subaru é contratado com o espírito artificial Beatrice, embora segundo ela, ele não seja um verdadeiro usuário espiritual. Ela também tem uma terrível taxa de consumo de mana e antigamente contornou isso drenando a mana das pessoas em volta da mansão, usando a biblioteca como meio para extração. Como Julius, Subaru também é considerado um cavaleiro espiritual. Como ela é um espírito artificial, ela também tem várias condições que Subaru é forçado a seguir se quiser que ela continue ao seu lado. Primeiro, Subaru não pode formar um contrato com outros espíritos além dela. Beatrice não pode restaurar a mana sozinha e ela também não pode usar mana da atmosfera, como ela fazia antigamente com a biblioteca. Beatrice só pode drenar mana exclusivamente de Subaru. Artes espirituais, que é após o arco 4, onde Subaru pode conseguir usar isso. Essas habilidades espirituais foram treinadas e desenvolvidas especificamente com Beatrice, tendo 3 versões da mesma, mas da última não estando completa. Então vamos falar das que já estão prontas para tal meio. E esses são o EMM, que é uma magia de defesa absoluta, onde Beatrice usa a magia das sombras para interferir no tempo e no espaço ao redor de Subaru, e quando ele não pode se mover durante a ativação, ele não sofre interferência de fora da barreira. É semelhante à autoridade da ganância de Regulus, mas não tem o mesmo risco, e pode ser usado até a mana acabar. EMT, que é a magia de negação absoluta, um campo esférico de vários metros de comprimento com Subaru e Beatrice no centro é criado, o que nega os efeitos da mana dentro dele. Julius observa que é útil contra magos e aqueles que usam mana para ajudar nas suas técnicas. No entanto, a magia apenas nega o uso de mana e portanto não tem efeito contra oponentes que lutam sem ela.
Rentalgoa não é um dos seus feitiços, mas ele foi utilizado e improvisado na criação durante o local do contrato provisório de Subaru com o espírito lá, onde ele foi usado na batalha contra Petegilski para incendiá-lo depois de ser mergulhado com óleo. E além disso tudo, Subaru também possui outras pequenas qualidades em combate, como também o físico, ter uma ligação com Batrash e ainda saber um pouco sobre parkour, aonde ele aprendeu durante os vários meses após o incidente no santuário, aonde Subaru aprende o básico do parkour com Clint e começa a treinar. E agora vamos entrar em suas habilidades e vantagens sobre as autoridades, mas antes vou perguntar a um convidado específico de hoje, Nerdtech, o que ele acha que seria uma vantagem de Subaru antes de prosseguir com as magias. Tudo bem, pessoal? Aqui é o Nerdtech do canal Nerdtech. Acho que o ponto de vista sobre o Subaru ter várias vantagens, ele tem um monte. E a maior, tirando os poderzinhos básicos nele que ele já tem, retorno através da morte, autoridade tal, soquinho invisível, eu acho que o mais apelão do Subaru de certa maneira é o físico dele. Porque pode não parecer muita coisa, mas o Subaru tem um bom físico, principalmente para um otaku fedido. Já pra pensar, ele é um otaku fedido recluso. Filho da puta tem tanquinho! O cara tem tanquinho. Se você parar pra pensar, ele tem um corpo muito definido. Tá bom, não chega a ser tanquinho, mas ele tem um corpo definido. Fazer exercícios é bem versátil. Sabe usar chicote agora. Então, pra um personagem assim que ele devia ser tudo pra ser inútil, pra ficar muito atrás dos outros, ele consegue se defender bem. Então essa é uma vantagem muito boa que ele tem em combate, mesmo que ele não seja o maior ofensivo, mas ele consegue se defender bem graças a isso. Pelo menos chutar uns bandidos no beco ele consegue, né? Certo, é um ponto interessante do nosso amigo Gabriel, mas agora vamos às autoridades. Subaru atualmente pode usar duas autoridades, preguiça e ganância. Há rumores de que retorno pela morte também seja uma autoridade, mas ainda não foi confirmado completamente, até porque Aldebaran também possui algo que pode ser semelhante e considerado como uma primeira versão do retorno através da morte, que cria um campo no qual Aldebaran denomina como território em volta dele mesmo, onde a cada morte que é causado sobre ele, ele pode fazer com que retroceda o tempo, causando a impressão de quem o vê de que ele simplesmente desviou de todos os ataques sem dificuldades. Há também uma confirmação, uma história extra de ReZero que revela que Clint, um personagem que apareceu poucos segundos no anime, mas que é um mordomo de Annie Rose e que possui uma autoridade que permite fazer coisas mais semelhantes à de Hector da Melancolia, além de talvez se teletransportar, mas ainda não podemos dar um veredito final, embora tenha uma afirmação comprovada. A autoridade da preguiça, mãos invisíveis. Subaru, após absorver essa autoridade, ao matar Petegilski, possuiu a habilidade de causar interferência física, criando um campo de força invisível no formato de uma mão, podendo passar por objetos, concentrando seus pensamentos, como ele fez esmagando o coração invasor de Regulus no arco 5. É uma autoridade extremamente forte e capaz de apagar um inimigo ou até mesmo matar em apenas um golpe se ele for bem aplicado. Entretanto, como já vimos nas suas fraquezas, existe um desgaste imenso do usuário, o deixando exausto e até mesmo podendo fazer com que ele perca a consciência. Subaru renomeia a técnica Mão Invisível para Providência Invisível após a adquirir, dizendo ser um presente, embora ele seja capaz de controlar apenas uma mão e seu alcance seja mínimo. A autoridade da avareza, recebida após a derrota de Regulus Corneas, em que Subaru se tornou seu atual detentor, desenvolveu a habilidade de suporte conhecida como Cor Leonis, uma forma reversa do coração de leão de Regulus, que Subaru ganhou no arco 6. Como tal, funciona inversamente ao modo como o Rei Pequeno faz, no qual Subaru assume os encargos dos outros, seja físico ou mental, e o transporta temporariamente para si mesmo. É uma ótima habilidade para manter seus aliados lutando por mais tempo enquanto ele leva os danos deles, como ele fez por exemplo com Ran. Mas é claro, ele também só consegue aguentar o máximo do que o seu corpo consegue absorver. Tirando isso, ele vai perder a consciência ou simplesmente perder a ligação. Porém, essa habilidade não é completa, parece só funcionar apenas nas pessoas que Subaru tem uma conexão emocional com quem ele pode sentir, vendo-as como estrelas, mesmo se ele estiver de olhos fechados, possibilitando assim que ele consiga localizar seus amigos com essa autoridade. Mas aqueles que não são seus aliados apenas não são afetados por essa vantagem, o que faz com que ela perca todo seu efeito caso as emoções ligadas a seus aliados não sejam positivas. E agora, vamos finalmente para ela, o retorno através da morte, e essa é a habilidade que dá sentido à aventura de Subaru, o possibilitando retornar para um ponto de salvamento após a sua morte, enviando a sua alma a outra realidade em um ponto de tempo diferente, podendo ainda assim levar mais de uma alma ao mesmo tempo, pois ele já conseguiu levar a consciência de luz quando ela parasitou seu corpo no arco 6, e essa habilidade foi dada a ele por meio de Satella, como um meio de ajudá-lo a salvar aqueles que ele ama, caso ele precise, e essa habilidade não possui
limites, podendo ser usada infinitamente, a qualquer instante e ainda podendo voltar a quanto tempo for preciso, sem limites aparentes, além de manter a alma do usuário intacta, pois Subaru já usou uma vez a matadora de espíritos para acabar com Betelgeuse em seu corpo no IC Aganal, o que levou a destruir sua alma também, mas ao invés disso, ele repentinamente apenas voltou novamente, indicando que a sua alma não foi corrompida pela espada. Mas, embora ela seja forte e dê todos esses aspectos positivos, ela também tem as suas penalidades, pois Subaru é incapaz de revelar sua capacidade para os outros, existindo 3 penalidades principais para isso. Subaru será forçado e dolorosamente silenciado pela mão da bruxa apertando seu coração e parando o tempo, e em alguns casos ele pode até morrer. Ele não precisa necessariamente falar, mas se ele, por exemplo, pensar em querer contar isso para alguém, a bruxa já pode se interferir em um meio físico. Por isso, qualquer pessoa que seja informada sobre o retorno através da morte, morre em potencial. Porém, não sabemos se isso funciona em Reinhard, entretanto. Aumentará a densidade do cheiro da bruxa em seu corpo por pelo menos um curto período de tempo, o que atrairá qualquer tipo de besta demoníaca na área imediatamente, como se fossem mariposas em chamas, assim como também empregadas malucas Onis. E a última autoridade que acreditamos que ele ganhou nesse arco 7, que estou trazendo resumos aqui pro canal, é a autoridade da Gula, e a possibilidade de controlar parcialmente os Majus. Não temos certeza ainda se já não foi confirmado se ele possui ou não essa autoridade, mas no momento ele pode controlar Lois Arneb, com o corpo dela sendo formado pelo espírito da Sala Verde. Pois é, pessoal, talvez Subaru não seja tão fraco assim, mas se vocês ainda assim quiserem saber mais, ou pelo menos como deter ele depois de tudo isso informado, temos aqui 2 vídeos no canal focado em explicar isso. Peço que, por fim, se inscrevam e obrigado aos membros do canal pelo apoio, graças a vocês eu trago esses vídeos assim. Um obrigado ao participante de hoje, e com isso, fui.